34, 29, Êxodos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Depois que falara com ele, olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tomaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim, acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornou Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com eles. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, conhece todas as coisas, conhece o nosso levantar, o nosso deitar, e tudo que nós falamos antes da nossa pronúncia, isso se faz conhecido diante do Senhor. E aqui, meu Deus, nós nos encontramos diante de um quadro de uma grandeza ímpar, que muitos leem isso aqui, acham que Moisés tinha uma luzinha no rosto. É isso que eles pensam. Mas não é isto que acontecia com Moisés. Quando Moisés colocava o véu, não era Moisés que falava. Deus estava escondido atrás daquele véu, atrás daquela pele. Não era Moisés falando. Era o Deus dos céus tomando a voz de Moisés e falando conosco, falando com Israel. Por isso, Senhor, hoje não é mais uma sombra, mas é uma grande verdade, que o Deus dos céus está velado em uma igreja, escondido atrás de cada pele daqueles que um dia tiveram a bem-aventurança de ser cheios do Espírito Santo. Oramos, Senhor, pedindo graça nesta noite para falar um pouco, à medida que o Espírito nos der, sobre este assunto. No nome de Jesus Cristo, nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, que a sua palavra encontre corações que realmente deseja abraçar esta palavra e viver por ela, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Se você quiser ler, 2 Coríntios 3:13, Paulo está relatando neste capítulo este episódio. Ele disse: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face,
para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Amém? Então nós vamos abordar isso aqui um pouco, tá? Porque é uma grande lição sobre isto, e as pessoas tomam isso de uma maneira tão superficial, mas não é isto, porque o profeta cuidou muito deste assunto aqui. Por que fala? Não somos como Moisés, que não era mais o tempo de Moisés. Agora, e Cristo aboliu aquilo. Eles não podiam ver a glória do Senhor. E Moisés, quando puxava o véu, Moisés virava Deus. Moisés se tornava Deus quando o véu estava diante dele. Ele começava a falar com o povo tudo que Deus tinha que falar. Por isso que Moisés era Deus e Arão era o seu profeta. Agora, o que aconteceu? Cristo não colocou um véu para falar nos seus dias com o povo. Ele era o próprio véu. Não tinha um véu. Israel continuou todo o tempo tendo um véu para ouvir o sacerdote falar, quando o véu já tinha sido rasgado na crucificação. E o véu agora não é mais um véu colocado ali de qualquer que seja o véu de qualquer tecido que ele seja feito. Este véu é o homem. Por isso Deus veio para se esconder além, através das eras, tá? Em pele humana. Até que o próprio Deus, depois que as eras terminaram, o próprio Deus agora não vem apenas falar atrás de um véu humano, mas ele agora está além disso. Ele quer que este povo se torne ele mesmo. Amém? Se torne ele mesmo. E por isto, então, quando Paulo está relatando esse assunto, falando de Moisés e trazendo aqui para o Novo Testamento, ele disse assim, o irmão Branham, Moisés representou as eras da igreja. Tá? Que o sacerdote, porque aqui, ó, eu até vou ler para vocês aqui, ó. É muito bom, já vou começar por aqui, na mensagem Visão de Patmos, para que vocês entendam melhor sobre isto. Visão de Patmos 39. Ali está ele, um semelhante ao Filho do Homem, como a joia embelezada pelo engaste do anel. Assim também ele é glorificado em meio das igrejas. E o dia do Senhor, porque João o vê de pé, não como um sacerdote, porém como juiz vindouro. O cinto de ouro já não está rodeando a cintura, onde o sacerdote tem que tê-la, enquanto ministra a Deus no lugar santíssimo. Agora está ao redor de seus ombros, porque agora ele não é sacerdote, mas juiz. Agora chegou a se cumprir João 5:22, que está escrito: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Amém? O sacerdote entrava no lugar santíssimo com um cinto de ouro.
ao redor dos seus lombos. Durante as eras da igreja, foi ministrada como filho de Deus, sacerdote, sumo sacerdote, tá? Aqui. Mas quando as eras encerraram, ele tirou o cinto e colocou no seu peito, nos seus ombros. Por isso que Isaías falou que o principado está sobre os seus ombros, tá? Por isso que agora ele não ministra mais como sacerdote, ele está ministrando como juiz, está julgando. O mundo está em julgamento, sem que eles percebam. Agora, a palavra que fora durante as eras, ela se tornou carne depois das eras, quando os mistérios foram revelados para o profeta. Os 7 mistérios que até então, desde a fundação do mundo, ninguém conhecia aquilo. Adão não conheceu esses mistérios. Nenhum homem conheceu esses mistérios. Daniel não conheceu, Noé não conheceu, Jó não conheceu, ninguém sabia nada desses mistérios. Deus escondeu isso ao longo desses 6.000 anos, para revelar neste tempo. Satanás nunca ficou sabendo que hoje a esposa de Cristo está na terra, e que ela é a voz dele, e que ela é a voz final. Agora, por isso que as pessoas pensam que ser parte da mensagem é apenas mais uma religião que ele aderiu e puxou e disse: olha, estou bem, agora eu estou numa igreja chamada Igreja da Mensagem, profeta de Malaquias 4, 5 e 6, agora está tudo bem. Não está bem, porque não significa você ouvir isto, apenas ouvir. Ouvir isto apenas vai lhe trazer apenas mais juízo. É tempo desta palavra se manifestar. Porque se Deus tem que julgar o mundo, vai julgar pela palavra. E ela se torna a palavra. O mundo está sendo julgado exatamente por causa dela. Aqueles que Deus elegeu, predestinou para esta hora final. Um mistério de Deus estava dentro do seu coração. De repente isto abre, isso explode, e você agora começa a conhecer as profundezas de Deus. Por isso que Paulo disse: eis que eu vos digo um mistério, ou seja, eis que eu vos digo um segredo. Se é segredo, não é para o mundo. Se é segredo, não é para as denominações. Se é segredo, é para uma pessoa especial, somente ela. E nós nos encontramos hoje com um amontoado de confusão em nosso meio, porque não fora revelado a essas pessoas. Mas quando Deus começa a abrir esta palavra, esse sumo sacerdote, que agora é juiz, entra dentro desta pele. Ele consagra um lugar para ele, chamado lugar santíssimo, chamado lugar de misericórdia, chamado lugar santíssimo, aqui nesse compartimento chamado coração, onde está a sua alma. Ele começa a trovejar, ele começa a falar, ele começa a se manifestar, e você torna-se uma águia e começa a voar muito alto, além daqueles que estão presos aqui na terra. Deus tem levantado uma mensagem para um povo especial, para uma hora especial. Eu espero que o meu povo entenda. Eu não consigo falar devagar, mas deixa eu ler uma coisa para vocês. Olha, quando a gente tem uma coisa, a outrora que foi errada,
Você vai encontrar aí a mensagem, vai dizer que você errou. Vai dizer que você errou. Agora, só que você não vai permanecer naquilo. A pior coisa, escute isso, a pior coisa que acontece com um ser humano que se intitula cristão é unir-se a um jugo desigual. Unir-se a um jugo desigual. Isso aborrece tanto a Deus, que Deus mandou um dilúvio. Não é meu assunto, eu só estou mostrando isto para vocês. Então, ontem eu falei, nós temos a mensagem de casamento e divórcio, mas temos pastores que a mulher largou dele e casou de novo, é problema dele. É problema dele. Me procure isso. Procure isso. Na mensagem. Eu conheço uma moça que casou com a assembleana. Problema dela. E de quem fez isso? Porque o diabo nunca faz nada sozinho. Sempre tem sócios com ele, participantes. Deixa eu mostrar para vocês. Mensagem. Como fui com Moisés. Eu quero que vocês atentem para isso. Tá? Essa mensagem, como fui com Moisés, é uma das poderosas mensagens. Eu vou ler aqui, 47. Escute esse relato aqui nesta noite. Tá? 44 a 47. Diz: há muitos tipos aqui em que poderíamos entrar, mas vamos passar alguns. Por exemplo, como Moisés foi a era da igreja. Estou lendo aqui no 44. A era da igreja que os trouxe ao Sinai. A teologia deles, de ontem à noite, a Moisés não foi permitido levar os filhos de Israel à terra prometida, porque ele tinha falhado. O Brandt está dizendo isso. É uma força de expressão. Deus permitiu que aquilo acontecesse, foi quando Moisés tinha que falar à rocha, e aquele povo deixou Moisés tão irritado que ele feriu a rocha. E quando ele feriu a rocha, disse o profeta, ele fez alguma coisa diferente. Não era para ele ferir a rocha, era para falar à rocha. E a rocha daria água para o povo. Mas como aquele povo já tinha uma sentença que eles iam morrer no deserto e que nenhum deles entraria no céu, estavam perdidos, que se rebelaram contra Deus, contra Moisés, quando aqueles espias, 12 foram visitar a terra, ficaram 40 dias na terra. Quando eles voltaram, não falo 12, porque 12, um era Josué, outro era Calebe, mas 10 formou uma grande confusão. Eles pregaram uma mensagem tão negativa e falaram que a terra era tão perigosa que eles começaram a chorar. Como que o Senhor nos tira do Egito para colocar na boca do inimigo, colocar na mão do inimigo? Eles são gigantes, são filhos de Anaques, são terríveis homens. A terra consome os moradores. Esqueceram das uvas, do figo e da romã. E o povo começou a chorar e disseram: levantemos um capitão, retornaremos para o Egito. Ali, aquele bando de incrédulo, Deus disse:
vocês vão rodear o deserto 40 anos, correspondente a um dia que vocês ficaram na terra. Ficaram 40 dias na terra, correspondendo a 40 anos. Vocês vão rodar o deserto, e todos que têm acima de 20 anos está perdido. Quando terminou 40 anos, não tinha nenhum mais daquela geração. Então agora Deus recolhe Moisés, e Moisés dá para Josué os mandamentos. Você faça isso, Josué. E Josué sai na frente para pôr o povo na promessa. Tá? Então Moisés teve que morrer para Josué atravessar o Jordão. Tá? O irmão Brana teve que sair de cena para a noiva assumir o lugar dele para ela entrar na terra. Esse é um tipo perfeito, correto? Agora, é uma conta, uma coisa que eu sempre falo, eu nunca fui pessoa de contar dias e números, entendeu? Porque gentil, Deus não trata como judeu. Judeu é com data. Quando a figueira brotou em 48. Não passará essa geração. Não passou a geração em 63. Não tinha completado 40 anos, Jesus voltou. Cumpriu a promessa. Então, lá está Israel, a figueira que brotou, e o avivamento denominacional, que não é mais cura e que não é mais salvação, mas que é movimento, aglutinando multidões. Esse é o avivamento que as árvores estão dando muitas folhas. Essa é a profecia de Mateus 24, e o 7º selo está em Mateus 24. Onde eu disse, eu mostro para vocês exatamente aonde o 7º selo foi revelado. Tem a mensagem e tem o parágrafo. O 7º selo é a própria pessoa de Cristo. Cristo não viria a menos que as eras tivessem terminado, encerrado, senão não viria. Mas quando encerraram as eras, agora é hora da noiva entrar no seu lugar, ir para a promessa, tá? E é por isso mesmo que quando Jesus morreu, tinha 40 dias disputando. Ele será que é ele mesmo que apareceu, se não é? Foram 40 dias de disputa. No final de 40 dias, ele veio entre eles, lá no cenáculo, acabou a disputa. Você pode pensar o que você quiser, estou pegando tipo na Bíblia, porque isso não move ninguém, isso só arde no coração eleito, tá? Quando que os selos foram abertos? Em março de 63. Quando que ao redor do mundo não tinha nenhum comentário, ninguém comentava sobre terceira puxada. Eu estive desde 86, 87, 88, ninguém falava disso. Mas quando completou 40 anos, 2003, da abertura da palavra, começou a ver um rumor. A palavra começou a abrir. E começou a abrir. E 99% não creu. Tá? Mas a palavra foi abrindo, que ninguém parou lá dentro mais. Teve que sair. Tá? E isso já faz 17 anos que esses mistérios estão abertos. Nunca houve isso na história. 40 anos depois que os selos foram abertos, eles ficaram rodeando, os pentecostais foram rodeando, até que todos morreram. Toda aquela geração que ouviu o irmão Brana, aquela geração que ouviu o casamento e o divórcio, aquela geração que recebeu a mensagem dos 7 selos, todos estão mortos. Todos morreram no deserto. Depois que morreram, a nova geração entrou. Então, isso é uma aplicação
da hora que estamos vivendo, que não há coisa mais absurda, nojenta, o comportamento do povo em nossos dias. Nenhum animal irracional tem a atitude que eles têm. Estão dementes, estão doentes, estão insanos pelo comportamento deles. Do outro lado, tem um povo que o mundo não sabe, que Satanás não sabe. Tem um povo que estava escondido no coração de Deus. A esposa está encoberta no coração do marido. Esta mulher estava ali, e agora ele a tirou do seu coração, e deu-se a conhecer a ela, se revelou a ela, ele desvelou, e ela foi desvelada, para ver que o marido está na mulher, e a mulher está no marido. Isso faz com que esta igreja viva a totalidade do Evangelho nesta hora. Isso faz você viver a palavra. Isso faz você se curvar diante de Deus e adorá-lo. Você é um adorador. Você ama o Senhor. Você entregou sua vida a Ele. Nada te detém. Nada te segura. Você sabe o terreno que você está pisando. Josué pisa aonde Moisés pisou, que nenhum inimigo vai te derrotar. Então escute o resto da leitura. E a organização da igreja, denominação, tem falhado. Elas não levarão a igreja ao outro lado. Vocês acham que este povo, que recusa ouvir sobre terceira puxada, abertura da palavra, vai pôr o povo para lá? O profeta citou denominação. Mesmo lendo todas as mensagens que nós temos, todos têm. Lê a mesma coisa. Estão vedados. Estão velados. Não vê? Eles continuam dentro das eras. Entenderam isso? Eles continuam dentro das eras. E dentro das eras, nenhum mensageiro pôs o povo nessa condição que está hoje, no rápido. Nenhum mensageiro trouxe Apocalipse 10:7. Não era para eles. Não trouxe Joel 23. Ou seja, 2:23, né? Fala 23, é o versículo. E eu enviarei ensinador de justiça. E os lagares transbordarão de mosto, tá? Mosto é vinho, vinho novo, que está avolumando. E também transbordarão de azeite e de trigo. O que esse ensinador veio? Não é ensinadores, ensinador no singular. O que ele veio fazer? Fazer encher este lagar do Espírito Santo, enchê-lo de azeite, enchê-lo da palavra, fazer avolumar. O Espírito de Deus não te deixa quieto, você tem que mover, tem que avançar, você não está parado, não tem como parar, minha gente, temos que avançar. O Jordão ficou atrás. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Você pode jogar algum show comigo se você quiser, mas se você não é capaz de romper a adoração, você não tem o Espírito Santo. Ninguém fica quieto. Ninguém fica quieto. É um fogo ardente, é uma brasa fumegante. Você tem que regozijar na presença dele.
Você tem que glorificá-lo. Aquilo vai ateando fogo em sua alma, e você não fica mais quieto. Algo está movendo. Pode dormir, não tem problema na igreja, não. Pode ficar quieto também. Eu não fico, não consigo, não sou manufaturado, não faço nada para agradar o homem, agradar o meu Senhor. Eu não grito porque eu quero, porque eu não posso ficar quieto. Eu tenho que berrar com toda a força da minha alma para dizer que Ele está vivo em nosso meio. Aleluia! Colocar o que Ele me deu para fora. Ele me pôs uma voz no meu peito. É para sussurrar o seu nome, Senhor Jesus Cristo. Nome que é sobre todo nome. É para sussurrar este nome. Lábios mortais jamais pronunciaram este nome. Pelo Espírito se tornaram o mesmo. Vamos lá. Quer dizer, denominação é um sistema. É um sistema, não é a placa que está lá, Assembleia Batista Metodista. É um sistema que se impõe para as pessoas. Vocês estão aqui porque eu creio que vocês amam a Deus. Porque pela minha cara vocês não estavam aqui, não. Porque eu não tenho a cara boa de jeito nenhum. Tá? Pelo meu jeitinho, vocês não estavam atrás de mim, não. Porque eu não tenho jeito bom, não. Eu sou cascudo. Quando a coisa aperta, você escuta, fique de ouvido aberto, porque vai ouvir. Nunca poupei ninguém, não quero que me poupe também. Tá? Tem que ser assim. O cristão tem que ser transparente. Mostrar o que está dentro dele. Então é por isso que você está aqui, porque certamente tem algo na sua alma. Algo te fez mover. De longa distância. Que alguma coisa está fervendo aí. E vejam, denominação. Você pode vir para a mensagem e nunca se ver livre dela. Eu quero que vocês sejam livres. Eu quero que vocês sejam verdadeiros adoradores. Eu quero que vocês adorem espírito em verdade. Eu quero que vocês vejam o Cristo vivo em nosso meio. E você vê a pomba voando neste lugar, abanando suas asas, e a sua alma inquieta. Eu quero mais dele, quero beber mais desta rocha, quero comer mais deste alimento. Senhor, me dê mais, que eu quero alimentar a minha alma. Agora sair daqui e fazer uma trapaça aí é do diabo. Sair daqui e fazer uma trapaça aí, arrumar algo esquisito aí. Não brinque nesta hora, que você pode morrer num culto desse. Não brinque nesta hora, é muito sério. Estamos num momento tremendo. Não tem um pastor que esteja quieto, a não ser que ele seja mesmo aquele que não saiu das eras, mas se atravessou o Jordão, entrou na terra, é ter uma espada na mão. Ele é um Caleb ao lado de Josué, não tem gigante que possa parar ele. Pois bem, deixa eu terminar. Deus, eu dou um pulo aqui. Cada uma após a própria, assim, mas Deus tomará o seu Espírito Santo, e levantará seus Josués. Deus tomará o seu Espírito Santo e levantará seus Josués, que levarão a igreja à promessa. Sem ligações denominacionais, ligadas em parte alguma, mas levarão
a sua igreja ao outro lado. Moisés tinha falhado, ele era um legislador. Josué foi chamado de graça e levou a igreja para adiante. Nós encontramos também que Josué, conhecendo a sua comissão, sabendo que jazia em sua mão, que Deus o tinha chamado para um dever, que ele não devia falhar, ele andou placidamente diante de Deus. E quando ele reuniu o povo e lhes disse que Deus o tinha comissionado, observe o pedido do povo. Eles disseram: nós te seguiremos, como seguimos a Moisés, se pudermos ver a mesma coisa que seguiu a Moisés, te seguindo. Então, somente ser forte e corajoso, povo. Nós vamos te seguir, se ver em você o que vimos em Moisés. Aí o profeta disse, parágrafo 53. Esse parágrafo é fundamental. Ministros chamados de Deus não devem ser orgulhosos com sua teologia, mas visitem a terra. Veja, Moisés viu a terra, não entrou, mas viu a terra. Tá? Paulo esteve naquela terra. Paulo esteve lá, não esteve? Eu estive lá, disse Paulo, conheço um homem que foi ao terceiro céu, se no corpo, fora do corpo, não sei. Então era ele mesmo que foi lá. O William Branham foi naquela terra. Se William Branham não fosse naquela terra, ele não poria a noiva lá. Deus não deixará que nenhum homem fique diante de um povo dele sem que tenha visitado a terra, quer dizer, sem que tenha o Espírito Santo. Para você pôr o povo naquela terra, primeiro você tem que ir lá naquela terra, dizer, eu estive naquela terra, mana, leite, mel, a terra é boa, tem gigantes, as cidades são muradas, e está cheio de gigantes, homens valentes, mas a terra é nossa. A terra é nossa, a promessa é nossa. E você, então, vê que Josué, quando foi pôr o povo, disse, vocês fiquem atrás da arca por 600 metros, porque vocês nunca passaram por esse caminho, nunca na história alguém passou por esse caminho, nunca na história teve um sétimo anjo na terra, nunca na história ele apareceu na nuvem, nunca na história pendeu um pilar de fogo sobre nós, nunca na história ele rasgou o véu e se desvelou diante de nós, mas nesse tempo, fique atrás e a palavra te conduzirá e te colocará naquela terra. Pois bem, agora, o desvelar de Deus. Eu quero correr um pouquinho agora que tem umas escrituras aqui, eu não quero tomar muito tempo de vocês. O desvelar, se você que gosta de conferir o que o pastor fala, então você pode, ver se meu lenço está lá, se não estiver lá, me dá um papel. Ah, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, eu joguei de lado. 170 a 178, o desvelar de Deus. Então, escutem. Estou no 70, não funciona, né?
as pessoas viram algo que havia acontecido. Moisés havia sido velado. Ele era um profeta e Deus havia vindicado a sua palavra, que desceu ali. Ele viu sinais e maravilhas. Então, depois disto, as pessoas separaram-se, né? As pessoas separaram-se uma igreja. Veja, a igreja significa chamado para fora. Vê, depois que eles foram chamados para fora do mundo, se tornaram um povo. Então Deus deixou que Ele próprio fosse conhecido, que Ele era aquele pilar de fogo. Deus chamou e fez o povo saber que Ele era o pilar de fogo. Acompanhe agora, se você perder isso aqui, você perde a mensagem inteira. Então o povo sabia que Deus estava lá, porque Deus falava lá. O povo via Deus no pilar de fogo. Bom, então vamos lá. Aqui nós encontramos, ele provou a mensagem de Moisés. Ele era a coluna de fogo. Eles poderiam ter tirado a foto dela, eu creio, se eles tivessem tido máquinas fotográficas, porque estava tudo pegando fogo. Mas eles provaram que Deus, provando que a mensagem estava correta, a mensagem estava à mão, tudo estava, eles iam se exudar, o êxodo. Então velou o seu profeta para este povo no êxodo, tá? No êxodo ele foi velado. Agora escute bem uma coisa: se o irmão Branham não levantasse nenhum morto, não fez nenhum sinal, só o pilar de fogo o vindicava como profeta. As pessoas viram que algo lhe acontecera. Ele estava agora diferente dos demais israelitas. Ele estava diferente, sua mensagem estava diferente. Ele estava diferente dos sacerdotes. Ele estava diferente de qualquer coisa. Ele estava uma pessoa diferente. As pessoas viram que algo acontecera. Deus tinha se velado em seu profeta para falar as suas palavras para eles. Era isso que ele tinha feito. Moisés era aquela palavra viva. Moisés era a palavra viva para as pessoas, velada pela a coluna de fogo, velando aquilo que havia de ser velado mais tarde, de trás de pele de texugo. Não tinha como dizer. Deus velou Moisés no pilar de fogo. Ninguém podia ir onde Moisés foi. Fosse, morria. Estava velado. Agora o povo sabia que quando Moisés falava, a sua mensagem era diferente. Não era a mensagem dos seus primeiros 40 anos no Egito. Agora era a mensagem do Senhor. Aquele homem que teve a experiência na sarça, de ver a sarça queimando, fogo subindo, labareda, ele aproxima e aquele fogo fala com ele. Depois ele volta, tira a vara dele de pastor no chão, torna-se uma cobra. E Moisés ficou com medo e correu. E o Senhor diz, toma pela cauda. Ele puxou, tornou-se a vara de novo. Coloque a sua mão no seio. Saiu leprosa. Com esta mão, você não pode trabalhar com esta vara. Com a mão suja, você não pode estar no ministério da palavra. Com essa mão suja, não tem sinais no Egito e não tem libertação de ninguém. O pastor deve ter uma vida limpa. Amém? Um pastor deve ter uma vida intocável. E não fazer meia boca, né? Entre aspas.
Deixa eu abrir um parênteses, fechar um parênteses aqui, isso não é tempo agora. Eu preguei a igreja de pastor que pegou uns guinchos assim para tirar a maquiagem da cara da mulher dele. Rachar uma lenha. Dá para fazer outra coisa na vida? A mulher do ministro tem que ser o espelho. Olhe para ela e veja o pastor nela. Se isso não acontecer, boa noite, meu irmão. Você pode ser tão bom quanto você quiser, você nunca teve uma chamada. Se Deus chama o homem, tem que chamar a mulher também. Se Deus não chama o homem, a mulher também não é chamada. Então, são dois numa carne, não é? Agora vejam o que eu quero dizer. Pois bem, era isso que ele tinha feito. A palavra tinha de vir de Moisés primeiro. Não esqueça de Malaquias 4, tá? Que a palavra veio pelo profeta. Moisés tinha a palavra. Elas eram escritas por Deus. Ninguém podia interpretá-la. Moisés tinha de interpretá-la. Primeiro, Moisés interpretava. Essa é a razão dele ter velado sua face. Porque vocês vejam que ele puxava o véu, era Deus falando o tempo todo. Não era Moisés, era Deus falando. Agora você está ouvindo isso e perceba que isto foi uma sombra lá no Êxodo, de um profeta diante do povo, a palavra nele, o pilar de fogo pendendo, falando com ele. Ele desceu do monte, puxou o véu, não era mais Moisés. Moisés era um outro homem. Você deve ser um outro homem. Você deve ser uma outra mulher. Estou me ouvindo? Amém. Estou me ouvindo? Amém. Amém? Se você teve uma experiência com o pilar de fogo, você não é o mesmo. Amém. Se você teve uma experiência com o pilar de fogo, você não é a mesma. Amém. Porque Moisés não era o mesmo, era uma sombra. Era Deus sim, mas ainda Deus não tinha se manifestado ao povo, estava só em Moisés. Mas hoje o Senhor deixou a sua mensagem, tirou o seu profeta, para que esta igreja manifeste exatamente o que o profeta manifestou. É duro convencer as pessoas. Por que Deus criou esquilos, parou tempestade e levantou os mortos? Você não vai levantar um morto hoje. Você vai ter a palavra para chamar toda a era de Laodiceia para fora. Aleluia. Os santos que dormiram nesta era. Aleluia. Ou a gente tem essa palavra, ou não está no rápido. A palavra falada é para chamar os mortos que esperam por nós. Tá? Então, é preciso examinar, verificar, porque o Senhor não vai pôr sua palavra aonde não está o seu tabernáculo, a sua morada, o seu templo. Ora, ele disse, até mesmo disse, Moisés, ele próprio, tu serás Deus, e Arão será o teu profeta. Então ele veio, ele teve de se velar, porque Deus está sempre por detrás de um véu. Ó, que coisa! Disse, Pai, Senhor, graças te dou, que ocultaste aos sábios entendidos, e a revelaste aos pequeninos, aqueles que desejam aprender. Deus, escondido atrás de um véu, Moisés velou sua face. Moisés era a palavra viva.
velada então. As pessoas viram aquela coluna de fogo e disseram: estamos satisfeitos. Estamos satisfeitos. Fale Moisés. Está vendo? Não fale Deus, para que não morramos. Moisés entrou bem naquela coluna de fogo. Quer dizer, o povo fala: não fale Deus conosco, fale Moisés. Então Moisés foi o intercessor, foi o mediador. Se Deus falar, nós morremos. Então Deus falava por Moisés, para o povo. O povo não podia receber a palavra. Escute isto. O povo não podia receber a palavra direta. Tinha que vir por um profeta. Tinha que vir por uma instrumentalidade que Deus tinha separado Moisés. O povo jamais entenderia os 7 trovões, mas veio através de William Branham, veio através de Elias. Jamais a igreja entenderia, mas veio através de um profeta para passar para a igreja. Tudo que estava em Moisés, agora estava no povo, porque Josué pôs o povo do lado de lá, porque ele guardou a palavra de Moisés e o povo entrou porque tinha a palavra de Moisés. E nós estamos aqui para sermos raptados, porque recebemos a palavra de um profeta. Tudo que o profeta foi, esta igreja é. Tudo que estava em Leon Branham deve estar em você. E ele disse: eu não falarei mais assim com eles, não darei a eles um profeta. É assim mesmo que ele sempre fez. Disse: deixa-o subir, porém este profeta tem de ter esta palavra. Se ele tiver velado com uma tradição, Deus nunca o enviou. Se ele estiver velado com a palavra de Deus, Deus a vindicará. Deus interpreta a sua própria palavra. Moisés as falava, Deus as interpretava. Por isso que você vê, Moisés trouxe 10 mandamentos. Conhece, né? Primeiro mandamento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. 2 pedras. Como que ele escreve 4 livros inteiros com aquilo? Como que foi isso? Não foi Moisés. Deus descia sobre Moisés, ele começava a escrever. Escreveu toda a história da serpente, escreveu a história de Eva, escreveu dos patriarcas, escreveu de Jacó, de Abraão, de Isaac. Depois ele entrou no Êxodo e escreveu o Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Todos os livros foram escritos. Onde estava isso? Na pedra. Ele tirou da pedra, pôs na boca de Moisés, e Moisés escreveu a Bíblia para o povo de Israel. Como que ele foi legislar, como que ele foi julgar os casos de adultério e tantas coisas para ser julgadas. Legislador, conhecedor profundo das coisas, levava a Moisés, ele julgava a causa. Qualquer coisa que acontecia no arraial, 2,5 milhões de pessoas, como é uma cidade dessa de Guarulhos, ele julgava todos os casos e não falhava num, porque não era Moisés, era o Senhor. A palavra tem chegado agora a se manifestar dentro de você, e você é capaz de julgar todas as coisas que estão ao seu redor, porque não é você julgando, é a palavra dentro de ti que faz o julgamento. Moisés dizia: o Senhor assim disse, e o Senhor fazia exatamente o que ele dizia. Isso tornava-se correto. Agora, ele disse: Moisés, tu entendes, as pessoas entendem. Vê, eu te tenho mostrado, eu te tenho vindicado. Deus tinha se velado neste profeta para falar a sua palavra ao povo. Moisés era o Deus vivo para eles.
Moisés era o Deus vivo para eles, a palavra viva de Deus manifestada. Essa é a razão da face dele estar velada. Vou correr um pouquinho agora. Isso aqui não posso deixar passar, porque é aqui que você vai ver uma coisa tremenda comigo. Agora mesmo, abra a sua Bíblia agora, no livro de Hebreus 1:13, vou correr com o tempo, tenho 15 minutos para passar isso para vocês, está no livro de quem é este Melquisedeque. Hebreus capítulo 1, versículo 13, que diz exatamente isto: ao qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Leiamos de novo. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Agora escute isso. Agora escute bem isto. Vamos ler mais uma aqui em Hebreus. Agora, Hebreus 13, versículo 13, mais na frente. Ou seja, parei, 13 não, Hebreus, deixa eu pegar outra escritura de Hebreus aqui. Hebreus 5, sim. Hebreus 3. Acho que não vai dar para ler tudo. Pelo que, irmãos participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel a toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa. Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Moisés não tinha uma casa, não fez uma casa para pôr o espírito dele. Deus veio em Moisés. Amém. Paulo está dizendo, agora Cristo está em sua própria casa. Que casa é esta? É você. Amém. Você é a casa de Deus, a morada de Deus. Você está entendendo isso? Amém. Agora veja o que Paulo falou no capítulo 5 aqui. Tem que andar rápido aqui, vou deixar a escritura para trás. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, constituído a favor dos homens, das coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Agora, você percebe aqui que Jesus tinha que ser carne, porque ele tinha que sentir o que é o homem do tempo, sentir o que é a fraqueza humana,
e dominá-la por completo, tá? Depois ele vir sobre a sua igreja, entrar na casa dele, que é você, e você dominar toda esta natureza. Então agora, aí que nós falamos, este é o homem novo, que domina todas as coisas. Esse é o homem novo que para o céu. Esse é o homem novo que para a tempestade. Esse é o homem novo que chama os mortos. Não é você. Você é a casa dele. Ele mora nesta casa. Ele tem direito de falar por ela e trabalhar com ela e manifestar através dela. Agora, dizer uma coisa para você. Toda a vida, no ministério de Cristo, ele tinha que pôr as mãos sobre os judeus. Judeus, se não colocasse a mão, não tinha fé para ser curado, ser liberto. Um dia, o Senhor chegou diante de um gentil. Ele era um romano centurião. O Senhor disse, experimentando ele, eu vou na sua casa, vou pôr a mão sobre o seu criado e vou curá-lo. Ele disse, não, Senhor, o senhor não precisa ir lá. A minha casa, por boa que seja, não é digna de recebê-lo. Envie a sua palavra. Fale a palavra. Aí o Senhor disse, nunca vi tanta fé, nem mesmo Israel. Aí o Senhor disse, isso estava no Haja, isso criou esquilos, tá? O Haja, esse gentil tem o Haja, envia a sua palavra, fale, aquele demônio vai embora, fale, aquela doença vai sair. Aquilo trouxe um gozo na alma do Senhor, porque ele encontrou na terra num gentil o Haja. Por isso que o Haja está na boca da noiva, amém? A única que tem o Haja, fala e eu vou te sustentar o que você falar, amém? Agora vou chegando para o final. Aí só tem que tomar quem é esse meu Quisedeque. 88. Bem rápido agora. Então, depois que vocês reconheceram que a verdadeira palavra de Deus era alimento para águias, então vocês deixaram a outra coisa. Vocês têm sido formados na imagem vivente do Deus vivente. Vocês ouviram de sua teofania. Se esse corpo terrestre se desfizer, temos um esperando. Agora, abre a sua Bíblia rapidinho comigo, em 1 Coríntios 13, 12. Paulo disse, porque agora vemos por espelho, enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Ouviram? O povo de Israel não viu a face de Moisés, viu? Não. Quando Deus estava em Moisés, que era Deus falando, ele tinha um véu. Ele trazia toda a mensagem. Quando terminava a mensagem, Moisés tirava o véu. Agora você está vendo aqui? Porque agora vemos por espelho, enigma. Mas então veremos face a face. Na primeira era da igreja. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Como Jesus sabe quem você é, ele tinha que abrir um caminho para você saber quem ele é também.
para se identificar. Portanto, Moisés colocava um véu. Nem uma vaca podia aproximar do monte que morria. Moisés ficou 40 dias lá, ninguém podia. A santidade de Deus não deixava sequer alguém aproximar. Hoje Deus, Hebreus, nós lemos aqui capítulo 1, ele vem morar em sua casa. Hoje você olha na face do irmão onde Deus está, tá? Você não podia ver a face nem de Moisés, mas hoje você pode olhar para a face do irmão e saber que você está vendo a face do próprio Deus atrás desta pele. Amém? Amém. Para encerrar, espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que herdaram a vida eterna. E o profeta disse, que é um assunto que eu vou pegar amanhã, que a sua teofania ministrou para você a palavra. E só tem teofania eleito. Se não for eleito, não tem teofania. Então, nunca vai ver os mistérios abertos, nunca estará no rapto e ponto final. Tá? Só eleito tem teofania, só eleito tem corpo glorificado. Assim disse o profeta. Tá? E os demais são salvos, são, mas não no corpo semelhante ao do Senhor. É um outro corpo. É uma outra ocasião. Não nessa aqui agora, não nessa estação. Essa é a estação da noiva. É a estação do eleito. É a estação da ressurreição. É a estação da consumação do tempo. É a consumação do tempo estabelecendo a eternidade. Esse tempo é o tempo único. Quando a gente sapateia e pula e grita para ver se acorda alguém que não tem outra estação, essa é a última estação, terminou. Ou você entra ou perece, meu Deus. É hora, minha igreja, de entrar naquela terra, amém, além do rio, onde não tem os mortais, mas são os viventes de vida eterna. Pois bem, então se espírito ministradores ministra, você nunca entenderia a palavra, mas a teofania, chamada espírito ministrador, de um ofício do pastor, vem e ministra para a sua teofania. Ela te revela. Não pensa, eu entendo. Você entende mesmo, entende tanto que está no mundo. Ou eu entende tanto que formou um ismo na sua igreja. Formou um grupinho, represou a água, parou, água parada só cria vermes, água parada só traz morte. A água tem que ser corrente, ela vai se purificando, a palavra tem que fluir com liberdade. Não ponho presa em ninguém. Não sugestiono o meu povo a nada, não sou nicolaíta, não proíbo nada. Se você é um cristão, você sabe quem está ouvindo e como você está vivendo. Então, o pastor tem um anjo ministrando ao seu lado, que ministra para a sua teofania, para abrir os mistérios. Então, é uma teofania ministrando a outra e revelando para quem? Para a sua alma. E você descobre quem você é. Amém? A sua alma recebeu da sua teofania, de um ministro que era um homem que já foi na terra e trouxe os frutos da terra. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé em nome